Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a vitória do Grêmio no amistoso contra o Azures, que aconteceu pela manhã desta quarta-feira lá no CT Luiz Carvalho. Eu estava lá também para falar sobre a coletiva de apresentação do Jorge, o goleiro Jorge, que veio do Pelotas. Também vamos falar sobre o clássico, o jogo de Campeonato Brasileiro Sub-20, Grêmio e Atlético Mineiro, que acabou em 2-2 e tem destaque nesse jogo importantíssimo. Pelo menos dois que eu tenho certeza que vão ser aproveitados o mais rápido possível nesse time do Grêmio ainda neste ano. Não tem como não falar a respeito disso. E claro, e o presidente Alberto Guerra, o que está acontecendo neste momento? Esses detalhes importantes eu quero trazer para vocês e também agradecer os 15 mil seguidores, 15 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado, por conta de vocês a gente está cada vez mais crescendo, conto com o apoio de todos vocês, portanto, segue a gente aí, dá aquele like, comenta e compartilha o vídeo com todos vocês, né, com todos os grupos de WhatsApp e amigos, para trazer cada vez mais seguidores aqui para o canal e acompanhar notícias do Grêmio todos os dias. Gurizada, vamos rapidinho então, vamos falar sobre o Grêmio e o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-20, que ocorreu na tarde lá no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Eu estava lá, tá no meu Instagram, tem alguns lances, algumas imagens, podem ir lá olhar, sem problema algum, podem ir lá no meu Instagram, ou quem não sabe, meu Instagram é @leonascimentos_, tá aqui na descrição também, para vocês poderem olhar. O Grêmio teve uma escalação jogando praticamente espelhado com o Atlético Mineiro num 3-5-2, muitas vezes num 4-4-2, várias mudanças ocorreram durante a partida, mas teve dois destaques nesse jogo. Eu posso citar três, contando com o goleiro Igor, que foi fundamental para esse empate que o Grêmio teve nesse 2-2. O Grêmio começa vencendo por 1-0, toma a virada e depois no final acaba fazendo um gol, no final do jogo, um golaço do Pedrinho, de fora da área de esquerda. A bola foi lá na gaveta, não tem como, não tem nenhum goleiro vai pegar aquele gol, impressionante. E aí eu cito os dois destaques, três com o goleiro Igor. Pedrinho, que jogou de ala num 3-4-3 ou num 3-5-2, que seja, conforme estava sendo modificado a movimentação durante o jogo, os jogadores do Grêmio estavam ensaiados conforme o Atlético Mineiro jogava, pena que conseguiram apenas um empate, né? Estavam jogando para vencer. Pedrinho foi destaque, jogando como ala pelo lado esquerdo, inclusive a camisa 11, foi fundamental, marcou, brigou, lutou, deu assistência para gol. O primeiro gol do Grêmio foi assistência dele. E o outro grande destaque é o Ismael, jogando de volante, né? Ele junto com uma dupla de volante junto com o Zortea, o camisa 5, capitão, curioso, 17 anos do Sub-20, o Zortea, que veio lá da Chapecoense, para quem não lembra, mandando no meio de campo. E o Ismael é o destaque daquele meio campo do Grêmio. Então, cito para vocês, o Ismael e o Pedrinho, já cabe só o Grêmio decidir e trazer esses dois meninos pro profissional, porque no Sub-20 eles já estão sobrando. Olha, aquele volante de pisar na bola, sair jogando, Ismael. Aquele volante que o Grêmio está procurando para ajudar a armação, Ismael. Então, todo mundo fala do Thiaguinho? Pois é, o Ismael também vem junto. É isso aí. Vamos lá então, porque é o seguinte, enquanto eu estava lá em Eldorado, fiquei preocupado numa situação. Os dirigentes do Grêmio estavam lá. Guto Peixoto, naquele momento estava trocando mensagem com ele, estava em Porto Alegre, ele mandou mensagem perguntando como é que estava ali. Eu disse, cheguei aqui, estou aqui no jogo, ele, tô pensando em assistir. Eu disse, vem para cá, vamos assistir o jogo junto. E aí ele chegou lá, vários jogadores do Grêmio lá, veio ele, estavam os dirigentes da categoria de base do Grêmio, também estavam lá assistindo o jogo, claro, era o jogo do Sub-20, e chega o Eduardo Magriço. E ali eu acabo descobrindo, não sabia, confesso para vocês, Eduardo Magriço é o novo, ou é o presidente do Grêmio em exercício. Porque eu começo esse vídeo falando sobre o presidente Alberto Guerra. O que está acontecendo com ele? Pois ele está suspenso, ele tomou uma punição de 60 dias, no julgamento da Federação Gaúcha de Futebol, e portanto ele não pode comparecer, não pode atuar no Grêmio, entrevistas, em jogos, não pode comparecer. E o Eduardo Magriço é o novo presidente, é o presidente em exercício durante esse período de suspensão
de Alberto Guerra. Então, para quem não sabia, está no meu Twitter, está no meu Instagram a informação trazida para vocês sobre Eduardo Magriço, neste momento, presidente em exercício. Outro detalhe sobre jogo treino e também tem destaques, tá? Aqui a gente vai falar um pouco mais, até um pouco mais alongado, preciso do apoio de vocês. Comentem aqui, já dá o like para quem ainda não deu e se inscreva no canal para quem não é inscrito. Igor Serrote estava lá assistindo o jogo, tenho foto aqui com ele para vocês, se vocês quiserem. O Igor Serrote estava lá assistindo o jogo junto com outros jogadores, né? O Jardiel também estava lá. E curiosamente, o Jardiel fez gol hoje no jogo treino contra o Azures. Jardiel, Arezzo e João Pedro. Olha que curioso. Mas o time do Grêmio que começou o jogo contra o Azures e provavelmente será um time titular contra o Atlético Mineiro na abertura do Campeonato Brasileiro na Arena no sábado às 6h30 da tarde, terá Volpe, Igor Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Camilo, Edenilson e Cristaldo, Pavon, Amuso e Arezzo. A dúvida foi na movimentação durante o jogo, e isso é o curioso, porque o Dodi entrou no lugar do Cristaldo, mas a gente entende que o Vila Sante é o titular do time, então provavelmente o Camilo estaria com dupla de volante com o Vila Sante, e o Cristaldo seria no meio. Tá, mas Léo, e todo mundo tá falando sobre o Miguel Monsalve, não vai jogar. Pois é, mas foi esse o time que começou. Teve uma movimentação e durante o jogo teve umas importantes, né, os movimentos importantes que ocorreram. Duas oportunidades, o Cristaldo foi substituído por em duas oportunidades. O Cristaldo foi substituído por Dodi, e quando o volante entrava no campo, Edenilson jogava mais adiantado. Ou seja, ele seria aquele terceiro homem de meio campo. Então o Quinteiros acabou tendo um trio de volantes formado por Camilo, Vila Sante e Edenilson, como seria no Clássico Grenal. Só que o Vila Sante não estava, ele substituiu o Vila Sante pelo Dodi, né, em algum determinado momento da partida. E aí fica a critério, já que no ataque entrou o Pavon e no lugar do Christian do Oliveira, que é até então o titular, em tese seria o titular, seria mais ou menos isso. Agora, o time que vai jogar realmente contra, eu fico com a dúvida apenas no meio-campo, porque eu acredito que ele vai de Camilo e Cuejar. Eu acho que o Vila Sante vai acabar sendo banco. Tá, Léo, mas por que o Cuejar? Porque o Cuejar vem treinando bem, ele vem se preparando fisicamente para isso, para essa oportunidade. E eu acredito que já sopraram no ouvido do Quinteiros, algo que a gente já vem falando há algum tempo. Eu venho fazendo uma análise criteriosa de alguns movimentos dele e eu, curiosamente, se pegar os vídeos anteriores, vocês vão ver que eu falava isso do Renato também. Tem que fechar a casinha. E eu acho que ele agora entendeu que ele vai ter que botar o Camilo e o Cuejar junto. E aí ele vem com o Cristaldo na frente, porque é o cara que arma. E aí ele pode usar o Edenilson, que será aquele meio campo que faz a função de ataque também, que carrega a bola, para poder ajustar um pouco mais como volante e meia ao mesmo tempo. E aí, na esquerda, a briga entre Amuso e Christian Oliveira, né? Pavon também pode brigar por ali, com o Arezzo centralizado. Eu acho que vai ser esse caminho aí, o time vai entrar nessa linha. Eu gostaria num 4-4-2, tá? Mas não num 4-3-3, mas eu criei um 4-4-2. Eu acredito que ele vai começar a trabalhar nesse quesito. E o outro, que importante, no jogo treino, o Igor Serrote titular. O João Pedro foi desbancado aí, realmente perdeu uma oportunidade por questões físicas, por questão de vontade, eu acho até mais de vontade, porque eu ainda não engulo aquele momento no Grenal em que ele desistiu com 30 minutos do segundo tempo, o Grêmio perdendo de 2-0, ele desistiu do lance em linha de fundo. Não pode desistir do lance naquele momento. E o Jardiel é a grata surpresa, coloco até no meu Twitter também isso. O Jardiel fez o gol. E essas movimentações que aconteceram na partida, e com o Jardiel jogando, alguns meninos da base estavam lá, mostra que o Grêmio e o Quinteiros realmente está pensando algo diferente de fazer no time do Grêmio. Entendeu? Eu acredito que ele está pensando algo que precisa ser, tipo, sacudir o vestiário. Vamos fazer uma mudança criteriosa exatamente para fazer com que o time
ganhe um pouco mais de vontade, né? De vencer, de lutar para cada bola, para cada dividida. E aí a gente pode citar vários jogos, vários exemplos de jogos que precisavam ser feitos neste momento. Portanto, Jardiel foi a grata surpresa, marcou o gol, e aí quem sabe ele já não esteja ganhando, sendo chamado para ganhar uma oportunidade no profissional. Quem queria tanto ver ele, talvez possa aparecer neste jogo contra o Atlético Mineiro. O que vocês acharam? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Obrigado pelos 15 mil, rumo aos 20. Vamos junto comigo, 20 mil inscritos aqui no YouTube. Daqui a pouco a gente volta.